Olá pessoal, olá Keila. Eu estou aqui hoje para fazer um feedback sobre o seu trabalho, sobre o treinamento integrado que você aplicou para mim no ano de 2011 e para todos os goleiros do Guarani Futebol Clube, o Guarani de Campinas. E está fazendo um feedback também sobre o quão foi e é importante essas ferramentas na minha vida. 2014 foi um ano muito agitado para mim, tanto de glórias como de dificuldades. E eu passei grande parte lembrando daquilo que você falava pra gente, das ferramentas que você nos mostrava, que eram duas excepcionais, que é a questão da mentalização e a questão da respiração. A respiração ela funciona da seguinte maneira: conforme a dificuldade aparece, a Keila ensina pra gente que a gente pare diante de tudo que está acontecendo, respire e conte até 10. Respire fundo e conte até 10 para que o cérebro, a sua mente possa também dar uma relaxada, e você vai perceber que nesse tempo de 0 e 10 segundos você vai ver que a sua cabeça já está totalmente diferente do que há 10 segundos atrás. Então é onde você precisa ter calma para tomar certas atitudes, para não se equivocar em falar alguma besteira, em tomar alguma atitude errada. E é excepcional essa ferramenta. Uma outra que me ajudou muito, eu vou citar para vocês aqui em 2 jogos. Uma contra o Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente, no estádio Prudentão. Era o jogo das oitavas de finais. E a gente tinha uma pressão muito grande porque a gente não tinha muito apoio de prefeitura, só das pessoas que estavam ali no dia a dia com a gente. Então a gente tinha que lutar por nós e por nós, para que pudéssemos alcançar o nosso objetivo. Não tinha uma outra escolha. E aí você passa a jogar todos os sábados. Então, como de costume, na sexta-feira eu já deitava na minha cama, começava a pensar como que seria aquele jogo. E aqui ela passava pra gente que a mentalização ela é muito importante, porque o seu cérebro ele não sabe a diferença do antes e o depois. Por exemplo, uma situação boa que você já tenha vivido no passado, que traz aquele sentimento de felicidade, que traz aquele sentimento de alegria, você lembrar ele no futuro, o seu cérebro ele sente a mesma emoção, ele não sabe a diferença. Então o que eu fazia? Pegava algumas defesas que eu fiz em alguns jogos passados e começava a mentalizar como seria aquele jogo, que eu seria o destaque da partida, que eu pegaria de 1 a 2 pênaltis por jogo. É lógico que para um goleiro isso é praticamente muito difícil, sabe? Mas não impossível. E aí foi onde a gente começou a ter os resultados. De 6 pênaltis que teve ao longo do campeonato, eu peguei 4. E nesse jogo a gente ganhou de 1 a 0 fora de casa, né? E foi um jogo assim espetacular, onde eu pude ajudar a minha equipe com belas defesas e sair satisfeito de campo. E o outro jogo foi em Nova Odessa, no estádio municipal de Nova Odessa, contra o Primavera de Indaiatuba. A gente perdeu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1. Precisava de um placar simples, uma vitória simples para poder classificar. A gente não conseguiu classificar, empatamos em 1 a 1. Porém,
foi um dos jogos que eu não consigo esquecer. Porque foi um jogo, uma semana muito difícil, porque a gente veio de uma derrota. E aquele pensamento na sua mente de você desistir, de ao longo de perder e acabar tudo ali. E a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era como seria o meu jogo. O depois eu não sabia como ia ser, mas como seria aquele momento. Então eu comecei a mentalizar as coisas boas, de tudo que eu já tinha passado, esqueci as coisas ruins. E foi aonde que a torcida adversária, ela chegava pra mim e falava: meu, você arrebentou, você jogou demais, vocês mereciam ter ganho. Então é esse o reconhecimento que a gente busca, um reconhecimento não individual, mas para a sua pessoa é um reconhecimento favorável. E então essas duas ferramentas foram muito importantes para mim nesse ano de 2014, que contudo foi muito difícil, porém eu tive algumas alegrias e eu tô aqui relatando elas para vocês. Então, se vocês tiverem, vocês que estão assistindo esse vídeo, tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho da Keila Loureiro, façam, porque além dela ser uma pessoa espetacular, uma pessoa sensacional, ela tem facilidade em ensinar, e eu tenho certeza que você que está assistindo, que é um atleta, que é um empresário, que é um dono de um mercado, alguma coisa, você vai ter facilidade de aprender. Ela busca mostrar todas as ferramentas para você e basta você aplicá-las. No seu dia a dia, na sua família, no seu profissionalismo, você vai ver que os resultados são espetaculares. Keila, obrigado. Deixo aqui um abraço, um beijo e todo o sucesso do mundo para você nessa sua caminhada e para todas essas pessoas que buscam um objetivo na sua vida, que conheçam o seu trabalho e que façam dele o melhor, porque realmente ele faz toda a diferença. Tá legal? Um abraço, um beijo e deixo aqui minhas últimas palavras.